Tu já reparou que tem uma galera que parece bem de vida, mas na real o cara tá completamente quebrado? Eles têm emprego bom, roupa de marca, saem todo final de semana, mas se a geladeira estragar ou o carro estragar, vira um caos o mês do cara. Eu conheci um cara uns 2, 3 anos atrás ali na academia que tinha mais ou menos a minha idade, trabalhava num emprego maneiro, ganhava ali seus 5, 6 mil por mês, tinha um carro legal, tinha um apartamento no centro da cidade, cheio de fotos viajando no Instagram, aqueles stories em restaurante no final de semana. Se tu olhasse de fora, tu ia pensar, cara, esse maluco tá se dando muito bem na vida, não é possível. Aí teve um dia que o cara simplesmente soltou assim pra mim, cara, quando chega ali perto do dia 15 do mês, eu já nem abro mais o aplicativo do banco porque eu sei que vai estar no vermelho. E cara, foi nesse dia que eu percebi que tem muita gente que não é pobre no sentido tradicional da palavra. O cara não passa fome, não tá morando na rua, não tá andando de roupa rasgada, mas ele vive numa prisão financeira que é quase invisível. E é esse tipo de pessoa que eu chamo de novo pobre. Eu vou te explicar. Novo pobre é aquele cara que tem acesso a tudo, mas ele não tem nada. Ele consome, mas ele não constrói. Ele ganha dinheiro, mas ele não constrói patrimônio. E o pior é que ele normaliza isso. Ele acha que todo mundo vive assim e que é normal viver a vida no 0 a 0, que é normal tu não ter nada aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos de idade. E segundo o Serasa, mais de 77 milhões de brasileiros estão com o nome sujo em 2025. Isso é quase um terço da população brasileira. Mas se tu olhar a rua, ninguém parece realmente pobre. Todo mundo tem celular, uma roupa normal, pede lanche, come fora, enfim. Então o que é que tá acontecendo de fato? O que tá acontecendo é que surgiu uma nova camada da pobreza. É uma pobreza que a gente não vê, mas sente. É uma pobreza que mora num apartamento bonito, dirige um carro financiado e anda com um tênis da melhor marca, mas que vive um dia de cada vez e reza para que nada quebre, ninguém adoeça e nenhum imprevisto aconteça no mês. E o grande desafio disso não é sair dessa situação. O grande desafio é tu reconhecer que tu tá passando por isso. Porque a maioria das pessoas que vive nesse tipo de situação vive em negação total. Elas acham que é só uma fase difícil, que em breve elas vão conseguir ganhar dinheiro e sair disso. Ficam falando que no próximo mês vai melhorar ou que quando receber o 13º aí sim vai quitar todas as dívidas e vai sair do vermelho. Só que o mês que vem nunca melhora, o 13º já tá comprometido com um monte de conta e a fase difícil nunca chega ao fim. E para que tu consiga deixar de ser um novo pobre, a gente precisa reconhecer os sinais silenciosos que causam isso. E tu precisa ser bem honesto contigo mesmo enquanto eu te mostro eles. O primeiro sinal é quando a tua moradia ocupa praticamente a metade do teu salário. Pensa só, tu trabalha o mês inteiro e no dia 5, 50% do teu salário já foi embora no aluguel e no condomínio porque tu decidiu morar num lugar um pouco mais caro. E tem gente que foi pro financiamento achando que essa seria uma boa solução. Só que agora o cara tá preso numa dívida de 30 anos, pagando juros absurdos, IPTU, condomínio, manutenção e uma série de coisas que envolvem um apartamento. E aquela casa que era para ser um sonho virou um peso. Porque tu não tem mais mobilidade, tu não tem mais nem dinheiro para aproveitar alguma oportunidade que apareça. O segundo sinal é quando o teu celular ele vale mais do que os investimentos que tu tem. É muito comum tu ver uma pessoa com um celular de 10 mil reais na mão, mas ele não tem 500 reais na conta para fazer uma manutenção do carro se ele quebrar. E o problema não é tu ter um iPhone, mas é o que isso representa. Porque se tu vive dessa forma, tu prioriza a aparência ao invés de estrutura. Tu compra para mostrar, para parecer que tá bem, mas no final, por dentro, tá tudo desmoronando. E o mais doido é que isso virou um padrão geral na sociedade. A galera tem um iPhone de 10 mil reais e não tem mais nada além disso. O terceiro sinal é quando tu não tem nenhum ativo, investimento, tu não tem uma rendazinha passiva que vai crescendo ali aos poucos durante os anos, para que no futuro tu consiga viver disso ou pelo menos ter um retorno financeiro qualquer. E aí tu pode estar pensando, não, mas eu tenho o meu carro. É, só que ele não é um ativo, ele é um passivo, porque ele gera um monte de despesa, ele gasta com gasolina, IPVA, seguro, manutenção, um monte de coisa. Ele não vai estar trabalhando para ti, fora que ele vai desvalorizando. E quando tu vender, provavelmente tu vai perder dinheiro com ele. Então tu troca o teu tempo por dinheiro e o teu dinheiro por coisas. Coisas que são fúteis e que vão se desvalorizando com o tempo. E não por ativos que vão se valorizar e que vão trabalhar para ti no futuro. O quarto sinal é normalizar viver endividado. É quando tu já não sente mais nada quando tu recebe uma notificação do banco cobrando uma dívida ou quando ela já faz parte da tua rotina, como escovar o dente e tu já nem liga mais pra isso. Tu te acostuma a viver empurrando uma dívida com outra dívida com score baixo, sem crédito e acha que isso tudo é normal. E a dívida que antes era algo pontual e emergencial virou
padrão na rotina. O quinto sinal é quando tu investe muito em streaming, mas zero em conhecimento. Aí o cara tem HBO, Netflix, Prime, Disney Plus e um monte de outra plataforma de streaming, maratona uma série em 3, 4 dias, conhece todos os lançamentos da semana, mas nem lembra a última vez que investiu num curso ou que se aprimorou e estudou alguma coisa de verdade. E a real é que o cara prefere assistir 4 temporadas de uma série ou assistir BBB do que se aprimorar e desenvolver uma habilidade útil que vai fazer diferença na vida dele. O sexto sinal é quando tu ganha mais e mesmo assim vive da mesma forma e sempre endividado. E tu já parou pra pensar que mesmo ganhando mais do que 5, 6 anos atrás, a tua vida continua igual, as mesmas dificuldades, os mesmos gastos, aliás, mais gastos do que antes. Então lá atrás tu achava que ganhar mais ia fazer toda a diferença na tua vida e tu ia mudar de vida e tudo ia ser mais fácil. Só que na real, a única diferença que teve foi que tu aumentou o teu custo de vida. Trocou mais de carro, trocou mais de celular, parcelou um monte de viagem. E o aperto financeiro ele só mudou de tamanho. Isso tem nome, inflação e estilo de vida, que são as duas maiores armadilhas do novo pobre. E o sétimo sinal é quando todo mundo ao teu redor tá na mesma. Isso porque ao natural, quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê que tá todo mundo na mesma situação, parece que isso é culpa do sistema. E aí acaba que tu não internaliza isso como uma culpa tua. Porque afinal tá todo mundo vivendo da mesma forma. E se tu continuar num ambiente que é estagnado, tu provavelmente também vai ficar. Isso porque mediocridade, ela contagia. O oitavo sinal é deixar as ações que importam para depois. É quando tu fala, não, ano que vem eu vou começar a guardar. Ou quando chegar o 13º, eu quito todas as dívidas e aí eu começo a investir. E tu acaba sempre protelando a decisão que mais vai influenciar na tua vida, que é guardar o teu dinheiro e que é viver uma vida estável. E quando tu vê, já se passaram 10 anos e tu sequer começou. E isso pode ser o teu caso agora. E a verdade é que ninguém te colocou nessa situação. Não foi o governo, o teu chefe ou a economia. Que embora tenham sim uma influência na tua vida, o fator mais determinante foram as tuas escolhas. Porque dia após dia, mês após mês, ano após ano, tu escolheu parcelar ao invés de esperar, tu escolheu impressionar ao invés de investir e escolheu o conforto ao invés da construção. E cada uma dessas decisões ao longo dos anos te trouxeram onde tu tá hoje. E cara, eu sei que é difícil, porque é muito mais fácil tu colocar a culpa em alguém, né? Só que pensa só, enquanto tu te vê como vítima, tu nunca vai ter o poder de mudar. O ponto de virada ele acontece quando tu assume o controle e para de esperar alguém que te salve. Entende que a responsabilidade é tua. Então, se tu te identificou com algum desses sinais, a pergunta que fica é, tá, e agora? Como é que eu saio disso então? E a primeira coisa que tu tem que saber é que não existe uma fórmula mágica. Não vai ter um dia que tu acordou e simplesmente percebeu que tudo mudou. Mas, cara, existe sim um caminho e esse caminho ele começa com uma decisão, que é parar de fingir que tá tudo bem. Então tu tem que sentar, pegar um papel e uma caneta e anotar quanto tu ganha, quanto tu gasta, quanto tu deve. E, cara, esse momento naturalmente ele vai ser difícil, porque tu vai ver os números reais. Só que é melhor tu ver os números reais do que ficar vivendo uma ilusão. E eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, como anotar os teus gastos. Então clica aqui em cima e confere. E depois que tu fizer isso, tu vai saber exatamente onde que tu tá. E aí tu vai poder tomar algumas decisões que naturalmente vão ser difíceis. Que é parar de parcelar aquilo que tu não precisa, cortar aqueles gastos superficiais e entender para onde é que tá indo o teu dinheiro. Dessa forma tu vai parar a sangria de dinheiro. E cara, sim, isso vai te fazer abrir mão de algumas coisas. Vai significar dizer não por uma saída no final de semana ou fazer alguns cortes por um tempo e viver uma vida um pouco mais simples. Mas sabe o que vem depois disso? Uma paz, de saber que tu tem uma reserva, de não entrar em pânico quando alguma coisa sai do script e de dormir em paz sabendo que tu tá no controle. E cara, depois que tu entra no controle, aí sim tu pensa em aumentar a tua capacidade de gerar renda, aprender uma nova habilidade, investir em ti, buscar uma forma de se tornar mais valioso pro mercado de trabalho. Porque se tu só te preocupar em cortar gastos e não em melhorar também, tu vai ficar preso no nível, só que de uma forma diferente. E essa mudança ela não vai ser fácil e rápida, mas ela vai ser uma mudança real. E quando tu olha para trás depois de um certo tempo, tu vai perceber que esse sacrifício ele sempre vale a pena. E cara, eu não tô aqui para te julgar, mas uma coisa que eu aprendi durante esses anos é que não necessariamente quando tu ganha mais, tu vai viver necessariamente melhor. Porque no fundo não é só sobre quanto tu recebe, mas o quanto tu consegue acumular. Não é sobre o quanto tu consome,
mas sobre o quanto tu constrói. Não é sobre impressionar os outros, mas sobre dar uma vida melhor para as pessoas que estão contigo, a tua família. E a pergunta que tu tem que te fazer é: quanto vale a tua paz? Quanto vale não se desesperar por um imprevisto ou dormir tranquilo sabendo que tu tem uma reserva, que tu tem investimentos crescendo, que tu tá no controle. Porque esse é o preço de sair da armadilha do novo pobre. Não é dinheiro, é disciplina, é consistência. É mentalidade. É escolher construir em vez de só consumir. E eu posso te garantir uma coisa: cada centavo que tu deixa de gastar hoje para ter uma liberdade amanhã, vale.